Apocalipse 3, versículos de número 7 e 8. Quem achou, diga amém. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Levanta a tua mão comigo assim e vamos dizer juntos: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Senta, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Toda atenção é pouca. Meus irmãos, Filadélfia é a 6ª igreja da Ásia Menor a receber uma carta da parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo dita as palavras e João as arrola, as nota, a fim de levar ao anjo da igreja, porque Jesus diz: escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. O primeiro a ter conhecimento dessa carta, então, é o pastor da igreja. A Bíblia chama Jesus, vê o pastor da igreja como um anjo. E o primeiro a ter ciência do que Deus vai falar ao seu povo é o anjo da igreja. Ao abrir a carta, as palavras dizem assim: isto diz o que é santo. Quem é santo, irmão? O que é verdadeiro. Não somente isso, o autor da carta ainda diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém, e fechando ninguém. Escute com atenção. Essas palavras não são apenas palavras de efeito, não é um jargão. Jesus não está dizendo por dizer à igreja. Isso me faz entender que Cristo sabia do conhecimento que seu povo tinha dessa chave, da chave de Davi. Eu não tenho como falar, usar de exemplo, ou fazer uma aplicação, ou trazer uma metáfora de algo que alguém não tem um mínimo de conhecimento. Jesus não está falando que ele tem a chave de Davi para um povo que não sabe o que essa chave representa. Jesus está falando com propósito. Por quê? Porque em Isaías 22, se puder colocar para nós aí, Isaías 22, fala de um homem chamado Sebna. Qual que é o nome do homem? Para você entender por que Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. Escute. Isaías 22 fala de um homem chamado Sebna, que buscava exaltação. Ele buscando exaltar a si mesmo, a Bíblia diz que ele fez um belo túmulo para que pudesse ser enterrado com os ricos e soberanos num lugar elevado, de destaque. Quem era esse Sebna? Sebna foi mordomo, ele foi administrador da casa, ele foi administrador em Judá, ele foi mordomo do rei Ezequias. E do que Sebna tinha? Ele tinha autoridade sobre o tesouro real e as chaves
da cidade. Sebna tinha a chave da sala dos tesouros do rei Ezequias, aonde ele, ali no seu cargo, era um tesoureiro. Mas por que ele procurou destaque? Porque ele procurou ser sepultado com os ricos. Deus ficou tão desgostoso, Deus ficou tão contrariado, que usa o profeta Isaías para lhe falar de um juízo, de um castigo, de uma destituição. Esse homem era mordomo do rei Ezequias. Ele era mordomo do palácio, tesoureiro que só prosperou por causa da ajuda de Eliaquim. Mas Deus está tão contrariado com Sebna, Deus está tão desgostoso com Sebna, que Sebna seria removido do cargo. Deus ia tirar dele e dar para outro. E a primeira lição que eu tenho aqui, olhando para Sebna, é que quando eu não valorizo aquilo que Deus me dá, mesmo após haver me dado, Deus pode tirar das minhas mãos e dar para outro. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado e diga assim: valorize o que Deus te deu e onde Deus te colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está tão desgostoso que ele diz para Sebna que ele seria lançado para longe com suas carruagens, ou seja, símbolo de poder, e ele se tornaria vergonha para todo o povo. Quem olhasse para ele dizia: olha lá, queria ter mais que os outros. Olha lá, não queria ser enterrado com a gente não, queria ser enterrado com os ricos. Ele seria vergonha. A sua autoridade, escute isso, as chaves que ele levava nos ombros seria transferida para Eliaquim. E essas chaves ali no Oriente eram tão grandes que muitas das vezes elas eram levadas nos ombros, não era na mão, era no ombro, de tão grande que ela era, porque o acesso que ela tinha era grande. Escute isso. Ter uma chave como essa era evidência que o portador da chave, além de ter propriedade, ele tinha autoridade. O que ele tinha? Autoridade. Jesus não está falando para a igreja que ele é a chave de Davi por falar, como se a igreja não conhecesse ou não soubesse o que aquela chave representasse. Jesus está falando para a igreja que sabe o que essa chave faz. E o que ela faz, pastor? Ela abre o cofre, ela abre tesouros, ela abre portas. E Jesus diz: eu tenho. Quando alguém era visto com a chave dessa, irmão, todo mundo sabia que essa pessoa, o portador da chave, ele tinha acesso, ele tinha autoridade. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus pode dar autoridade e acesso para o homem nessa terra. Então Deus usa a boca do profeta Isaías e diz, Isaías 22, 22: porém a chave de Davi sobre o seu, sobre aonde? A chave é pequena? Uai, se tem que pôr a chave no ombro, a gente só põe no ombro o que tem peso. A gente só põe no ombro o que é grande. Você nunca vai ver eu com um envelope desse aqui, deixa eu pôr no ombro aqui, meu Deus, que canseira, pesado demais. Não, ninguém faz isso. A gente só põe no ombro, meu irmão, o que é pesado. É um saco de cimento, é uma mesa na cabeça. A gente só leva no ombro o que tem peso. A arca era transportada
fazendo uso porque a presença tem peso. Moisés, quando ouviu Deus dizer: eu não irei, mas vou enviar o seu anjo, ele disse: Senhor, o anjo é bom, mas a tua presença tem peso. Quando o povo sabe que o Senhor vai estar, a gente vai seguro, o povo vai seguro, porque a vitória é nossa, porque o Senhor vai estar presente no lugar. A tua presença tem peso. E olha aí: porém a chave de Davi sobre os seus, ele abrirá. E é interessante, olha lá, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém. E o versículo 13 diz: e fixarei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Deus está dizendo: eu vou pôr num lugar elevado, que todos que olhar para a chave vai dizer: Deus deu autoridade para ele, Deus deu autoridade para ele, Deus deu autoridade para ele. Espera aí que você vai entender melhor. Essa profecia era para Eliaquim, filho de Hilquias. Mas agora, meu irmão, a profecia que dizia: e porei a chave de Davi, agora quem está falando é o filho de Davi. Agora quem está falando, meu irmão, é Jesus, o filho de Davi. E olha o que Jesus está dizendo. É esse Jesus glorificado que nós estamos cultuando a Ele, adorando a Ele desde agora. É esse Jesus que você está adorando, irmão, que tem a chave. Jesus glorificado, diz a igreja de Filadélfia, que está em Filadélfia. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem. O que Jesus tem? A chave de Davi, que abre e ninguém, que fecha e ninguém. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho posse e eu tenho acesso, e onde eu quero entrar ninguém impede, porque operando eu. Quem concorda com isso? E mesmo se não concordar, ainda continua sendo verdade. Operando Ele, ninguém impedirá. Ele abre e ninguém fecha. E se Ele fechar, ninguém. É duro quando você vê alguém tentando abrir uma porta que Deus fechou, cooperador Sabino. É duro você ver alguém insistindo numa porta que Deus lacrou. Por muitos anos, Ana vinha tentando com Eucana, tendo filho, mas ela mesma tinha consciência: Deus cerrou a minha madre. E quando Deus fecha, meu irmão, não adianta. Pode inventar da tal da raizada, pode ir atrás de simpatia. Quando Deus fecha a madre, fechou, não tem jeito. Mas um dia ela diz assim: eu vou lá na igreja. Perto de um alpendre estava o profeta Eli, o sacerdote Eli. Ela dobra os joelhos ali mesmo e ela ora ao Deus de Israel. Porque se Deus fechou, só Deus pode. Você pode ir atrás de ajuda, você pode ir atrás de alguém que tem conhecimento, você pode ir atrás de alguém que tem influência, e você já até fez isso, e você percebeu que parece um negócio não flui. É porque ele não tem a chave de Davi. Só quem tem a chave de Davi é quem pode glorificar o nome do Senhor. E Jesus dizendo ao seu povo, Mateus 28, 18: foi-me dado todo o poder nos céus e na. Eu tenho autoridade. Então, meu irmão, você não precisa ficar sofrendo na mão do adversário. Você que chegou aqui debaixo de cadeias, não consegue se ver livre de um passado que te cerca,
de umas noites traiçoeiras, onde o que aconteceu no ontem ainda fere a tua alma. Você não precisa se martirizar por um desgosto que nos dias maus ele arde em você. Deus está falando com alguém aqui que está cansado de perder e só se vê perdendo. Deus está falando para você que Ele pode mudar essa situação. Por quê? Porque Ele tem autoridade, e quando Ele decide fazer, não tem quem impeça Ele fazer. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho a chave de Davi. Eu tenho propriedade, eu tenho autoridade, eu tenho os acessos, eu tenho a chave de Davi. Oh, glória a Deus. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: Filadélfia, o que você precisa, eu sou. O que Ele é? Ele é santo, Ele é verdadeiro, aleluia, e Ele tem a chave de Davi. E quem tem autoridade, irmão, ele pode dar autoridade, sim ou não? Repete comigo: quem tem autoridade pode dar autoridade. A Bíblia diz que, por isso Jesus diz a Pedro em Mateus 16:19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no... Deus diz para Pedro: Pedro, eu te darei, e só quem pode dar é quem tem. Só quem pode dar é quem? E eu louvo a Deus por você vir aqui buscar, porque o Deus que eu sirvo tem. Louvado seja o nome. Olha para quem está do seu lado e diga: Ele tem. Ele tem o que você precisa. Abre e não fecha, fecha e não abre. A chave, a autoridade, mas quem tem pode dar é Jesus. E como essa autoridade pode chegar a mim, pastor? Você está se perguntando: como essa autoridade pode estar em minhas mãos? Como eu posso ter acesso para me ter diante de mim uma porta, mas eu ter essa porta se abrindo? Porque não basta ter só uma porta. Porta que significa lugar de acesso, ou seja, você está do lado de cá, para acessar o lado de lá, você precisa da porta. Você tem um alvo, você quer chegar do lado de lá, mas você precisa passar por a porta, porque a única entrada é aquela. Você está diante da porta, mas a porta está fechada. Tem gente que ele não tem nem a porta, e tem gente que ele tem a porta, mas a porta não abre. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: está diante da porta, você está na frente da porta, eu tenho a chave que abre. Como ter acesso a essa autoridade, pastor? É só atentar para o que Jesus disse em João 15:7. João 15:7, ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis o quê? Tudo. Pedireis o quê? Tudo. Então, para mim ter acesso, eu tenho que estar em Cristo, pertencer a Cristo, estar ligado a Cristo. Mas não é só isso. As palavras de Cristo têm que estar em mim. E ele diz: e aí eu posso pedir tudo o que eu quiser, e assim será feito. Autoridade. Eu tenho autoridade sob autoridade. A minha autoridade, irmão, ela é com base no que a palavra diz. A palavra diz que eu posso, então eu posso. A palavra diz como fazer, então eu faço, porque a palavra diz o segredo do sucesso. Por isso o centurião disse para Jesus: olha a sabedoria do centurião: mestre, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho autoridade porque alguém me deu autoridade. A irmã Lucinai é a autoridade na sala dela. Ela é professora, ela estudou, ela formou, ela cursou para ter autoridade. Ela tem autoridade sobre os seus liderados. Um dia, aquele ou aquela que ela lidera hoje, ensina, vai se tornar uma outra autoridade.
que também vai ter autoridade. O centurião olha para Jesus e diz: mestre, eu tenho autoridade porque alguém me deu autoridade. Eu tenho autoridade e eu estou sujeito à autoridade. A esse servo que está debaixo da minha autoridade, eu digo para ele: vai, e ele vem. Ao outro também eu digo: vai, e ele também vem. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Meu servo está doente lá, mas a tua autoridade é maior do que a minha e é maior do que a dele. Diz somente uma palavra e o meu criado. Sabe o que você precisa nessa noite? Você precisa de autoridade. Mas você não tem ela por si mesmo. Porque uma autoridade disse a Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te tirar ou para te condenar. Jesus diz: não somente eu sei, mas eu sei quem te deu. Porque a autoridade que você tem foi meu Pai quem te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter autoridade para vencer? Você quer ter autoridade sobre a sua carne? Você quer ter autoridade sobre o teu lar? Tenha Jesus, o leão da tribo de Judá, na frente de tudo. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Por quê? Porque Jesus tem a chave de Ele olha para a igreja e diz: eu sei as tuas obras, eu te conheço. Deus te conhece, irmão. Ele conhece você, sim ou não? Às vezes a gente diz assim: Deus me conhece, já se justificando, dizendo: Deus sabe quem eu sou. Mas isso também tem uma outra linha. É aí que está o negócio. Ele nos conhece de verdade. Eu sei as tuas obras. Jesus sabe pelo que nós estamos o servindo ou pelo que nós o estamos buscando. Jesus sabe. Em João 6,26 ele disse à multidão que entrou nos barcos, e a Bíblia diz que eles foram atrás de Jesus até Cafarnaum em busca dele. E Jesus, quando viu o povo atrás dele, diz: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e vos fartastes. Jesus está dizendo para a multidão: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês querem, ó. Vocês não querem eu, vocês querem comer, vocês querem o que eu tenho para oferecer. Mas eu louvo a Deus porque alguém veio aqui por causa de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: é você, irmão, que veio aqui por causa de Jesus? Que eu também vim aqui por causa de Jesus. Jesus sabe por que nós estamos aqui e o porquê nós o buscamos. O que te traz, irmão, ou o que te leva aos pés de Jesus, eu te pergunto. Qual é o motivo que lhe impulsiona a seguir por fé esse Jesus? Apocalipse 3,8 ele diz: eu sei as tuas obras. Filadélfia sofreu muito ao longo do tempo. Os efeitos do terremoto de 17 a.C. abalou a estrutura emocional dos cidadãos ali da cidade de Filadélfia. O povo tinha um futuro incerto. As pessoas planejavam o futuro com medo de um outro terremoto. E não é fácil, irmão. Você lembra quando chegou o Covid? Pessoas que tinham alguma coisa, torrou tudo. E diz: eu não vou levar mesmo. Vai que eu morra aí semana que vem. E o povo saiu comprando. Foi o ano que mais se vendeu online. Foi o ano que mais se fez entrega na história da existência do homem no Brasil. Mas aí o homem ficou com aquela incerteza: e se tiver outra onda? E hoje eu ouvi alguns estudiosos dizer que vem uma outra leva por aí. A cidade de Filadélfia tinha essa incerteza.
O cidadão de Filadélfia, eles pensaram e disseram: mas se der outro terremoto, e agora? Os planos, projetos estavam resumidos à dor do passado. Deu errado lá atrás, e se der errado de novo? Mas Jesus olha para aquela igreja e diz: olha, eu te conheço, eu sei as suas ansiedades, suas dores. A única igreja que tem obras é uma igreja que tem obras, ou seja, mas o próprio Jesus reconhece: eu sei que você tem pouca força. Meu irmão, Deus sabe a força que você tem. Deus sabe a sua resistência. Deus sabe até onde você pode ir. E você pode estar esperneando no vale, dizendo: Jesus, eu vou morrer aqui se o Senhor não vir. Ele olha para você e diz: eu sei a tua estrutura, eu sei até onde você suporta. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus sabe até onde você suporta. E quando eu olho para Jesus falando com Filadélfia, eu me alegro, irmão, porque a igreja é dele e ele cuida da igreja dele. Ele diz: eu sei as suas obras, eu sei que você tem pouca força, mas mesmo assim guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se vocês continuam crentes, louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja sofrida, uma igreja que sofreu perseguição, uma igreja que olha para todos os lados e parece não ver uma saída, não ver um acesso, não ver nenhuma porta, mas Deus lhe diz: eis que diante de ti. Meu irmão, isso é só para quem está prestando atenção na palavra, porque a palavra não é jogada no vento não. Quem crê, ele fica assim: fala aí, Jesus, que eu estou catando. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Você ouviu o que Jesus disse? Jesus está dizendo: eu coloquei uma porta aberta aí, ó. Eita glória! É Jesus que está dizendo, não é profeta, não é pregador. É Jesus que está dizendo para a igreja: eu coloquei uma porta aberta aí. Você recebe isso por fé na tua vida? Glória a Jesus. Não tem nada tão pesado nessa terra do que a gente bater numa porta e a porta não abrir. Mateus 25:11 fala de 5 virgens imprudentes. A Bíblia diz que elas chegaram à porta e diziam: Senhor, abre-nos a porta. Mas o versículo de número 12 diz: e ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Não tem coisa pior do que você bater na porta, saber que tem coisa boa do outro lado, mas alguém do outro lado dizer: eu não te conheço. Mas Deus diz para a igreja de Filadélfia: eis que diante de ti eu pus uma porta. Ah, mas é só uma porta? Não, ele diz: eu pus uma porta aberta. Quem crê nesta palavra? Olha para quem está do seu lado e diga: a porta está aí, irmão, e está aberta, viu? Fala com ousadia, com alegria, que é para ele também a benção, né? Fala: a porta está aí, está aberta. Eita glória! Não tem coisa tão pesada para o homem que ele lutar, pelejar, bater porta e essa porta não abrir. Até para nós que nós pregamos, que nós oramos, irmão, até para nós evangelizar, nós precisamos de Deus dar um acesso, dar uma porta aberta. Paulo pediu oração à igreja de Tessalônica para que Deus desse livre curso para a palavra. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,12 que quando Paulo chegou a Troade, Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto que Deus ali abriu-se-lhe uma porta no Senhor. Deus abriu uma porta para Paulo. Paulo vai também dizer que o Senhor abriu porta para ele pregar, e mesmo o versículo dizendo, ele não teve descanso no seu espírito, porque a porta foi tão abençoada do acesso para ele pregar o evangelho, que ele não parou. Alguém dizia: fala de Jesus para mim. Outro dizia: fala para mim também. Fala, Deus abriu a porta do evangelho. Meu irmão, quando Deus abre uma porta, eita,
E é até perigoso você dizer: eu estou cansado de tanto trabalhar. Meu irmão, quem que abriu essa porta? Eita glória. Meu irmão, dá glória a Deus que a porta está aberta. Olha para o irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: dá glória a Deus que a porta está aberta. Quando Deus abre a porta, dá certo. Quando Deus abre a porta, dá certo. Quando Deus abre a porta, dá certo. 1 Coríntios 16, do 8 ao 9, Paulo tem projeto de ir a Macedônia, mas ele diz que ia ficar em Éfeso até o Pentecostes. Ele vai dizer o porquê no versículo 9: porque uma grande porta, uma porta grande e eficaz se me abriu. Paulo diz: eu vou ficar aqui porque Deus me abriu uma porta muito grande. Meu irmão, Deus te abriu uma grande porta em Guiratinga. Você tem que ficar aí por aí. Deus te abriu uma grande porta, meu irmão. E a porta que Deus abre, ninguém. O mesmo que o adversário venha perseguir, mesmo que o adversário venha tentar, mas Deus abriu uma porta grande. Paulo vai dizer que ele tinha adversários ali, depois que ele fala que Deus abriu uma porta para ele. Mas mesmo com adversário no calço de Paulo, Paulo diz: mas a porta está aberta, mas a porta está aberta, mas a porta está aberta. Não importa o tamanho da luta, irmão, o importante é o Deus que tem a chave de Davi, nos abriu uma porta de Em Atos dos Apóstolos 12, Pedro está preso entre 16 soldados, 4 de um grupo de 4 com a terra, 16 soldados. E a Bíblia nos mostra que a igreja orava sem cessar por Pedro. A igreja orava sem. Esses 12 dias está uma benção, porque a gente vai orando sem cessar. E quando a igreja ora sem cessar, eita, milagres acontecem. A Bíblia diz que a igreja orando sobreveio o anjo do Senhor resplandecente aonde Pedro estava preso. Porque não importa onde esteja preso, cativo alguém, se você orar, meu irmão, Deus envia um anjo lá dentro da cela. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo desceu na cela onde Pedro estava. O anjo tocou do lado dele, despertou ele e diz: levanta depressa. Pedro levanta, e ele achava que era uma visão. E ele foi ouvindo o anjo falou para ele: calça a sandália. Ele calçou a sandália. Antes que ele vai calçar a sandália, a Bíblia diz que as cadeias caíram da mão. Como que essas cadeias, como que essas algemas caíram? É porque o anjo chegou ali com autoridade. O anjo chegou ali sob a autoridade daquele que tem a chave de Davi. Já foi destrancando, já foi abrindo. Ninguém viu a chave, mas caiu as algemas no chão. Autoridade. E a Bíblia diz que o anjo diz: cinge-te, ata a sua sandália, pegue a capa, põe sobre si e me segue. E o anjo na frente e Pedro atrás. Porque esse é o segredo da vitória, meu irmão. É Jesus na frente e a igreja atrás seguindo. Seguirei, eu levarei a minha cruz, eu seguirei. É Jesus na frente e a igreja atrás seguindo. A Bíblia diz que eles passaram a primeira guarda, passaram a segunda guarda, até chegaram à porta de ferro que dava de frente para a rua. A porta era de... Mas o Deus de Pedro tem aí a chave. A porta era de ferro. Pedro deu de frente de uma porta de ferro. Mas o Deus de Pedro abre portas. Pode ser de ferro, de madeira, pode ser de pedra, pode ser invisível, mas quando ele diz: eu tenho a chave, ei, meu irmão, operando ele quem? A porta da saída, a porta do escape era a porta de ferro. Mas a Bíblia diz que quem está com Pedro é o anjo do Senhor, é o anjo do... A porta se lhe abriu, a Bíblia diz, por si mesma. Quando Pedro chegou, o anjo na frente de Pedro, a porta fez assim, ó. Não tinha ninguém, mas Deus estava na frente de
Pedro, e a porta de ferro se abriu. Eu não sei que porta você precisa. Eu não sei que porta você está carente. Eu só posso dizer para você que o meu Deus, Ele tem a chave. Ele tem autoridade. Deus abre a porta de ferro. Pedro entende que não é uma visão. Ele vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, aonde estavam alguns orando. E a Bíblia diz que ele chega àquela porta. Ele chama na porta. E uma menina chamada Rode olhou, viu que era Pedro, mas a Bíblia diz de alegria, ela não abriu a porta. A porta ali não era de ferro, a porta era de madeira. Agora há pouco, com o anjo do Senhor na frente, a porta de ferro abriu. Agora, sem o anjo do Senhor, a de madeira não quer abrir. Mas a Bíblia diz que Pedro insiste. E a menina chega até um homem na porta, parecendo Pedro. Abre a porta, menina, nós estamos orando para isso. Quando eles vão, que eles abrem a porta, a Bíblia diz que eles celebravam de uma maneira tão maravilhosa, que o barulho foi alto, que Pedro disse: vamos rir baixo, vamos alegrar baixo, que ninguém sabe que eu estou aqui. Meu irmão, quando Deus abre porta, não tem como segurar a alegria. Está chegando a alegria para dentro da tua casa. Está chegando a alegria dentro do seu trabalho. Está chegando a alegria no teu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, porque Deus nessa noite, Ele tem a chave de Davi. Pastor, mas qual que é a melhor porta para se abrir? É a porta que Jesus abriu, que o Pai abriu. É Jesus, a porta da salvação. Se você ainda não entrou por ela, eu quero lhe dizer que as outras portas não é nada. Se Jesus, a porta da salvação, você não passou por ela. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus disse que tinha duas chaves: a da morte e do inferno. Por que Jesus disse que tinha a chave? Tem a chave da morte e do inferno. Porque quando o homem morre, ninguém pode voltar. Ele tem a chave, ó. Passou pela porta da eternidade, ou para perdição, ou para salvação. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Se tu morrer sem Cristo, ou morrer em pecado, meu irmão, você não consegue voltar para reparar e escolher a porta certa, procurar a porta estreita e dizer: agora eu entro. Não, meu irmão. Quando passa por lá de lá, seu pai não tem, médico nenhum tem, presidente nenhum tem, nem cônjuge nem filho tem a chave para te trazer de volta. Mas eu quero dizer, tem uma porta aberta hoje, que se tu entrar por ela, ninguém pode te tirar dela. É só você e Ele. Se tu continuar do lado de dentro e andar no caminho estreito, você vai chegar no lugar onde os teus olhos não viram, mas quem viu diz: e lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem noite, lá não tem mortos. Aleluia. Fica de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém, e fecha e ninguém. Jesus está falando com a igreja: sou eu, igreja. Sou eu, igreja. O que vocês precisam está comigo. Eis que eu tenho o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Pastor, eu preciso de uma porta aberta. A primeira porta é Jesus.
Se você o tem, vamos orar. Feche seus olhos.